É a dona Joana, né? Tudo bem? Tudo. O nome completo da senhora qual que é? Oi? O nome completo da senhora qual que é, por favor? Joana Soares de Camargo. Tá. Joana, meu nome é Thiago, eu sou juiz de direito e sou responsável aqui por presidir essa sessão de julgamento, tá certo? Dona Joana, pelo que eu verifiquei aqui, a senhora é mãe da vítima, né? Inclusive a gente já conversou em outra audiência aqui, né? Não é a primeira vez que a senhora vem até aqui, né? É, segunda vez. Tá, tudo bem, a senhora vai ser ouvida aqui como testemunha e por isso presto o compromisso legal de dizer a verdade, sob pena de responder por um crime de falso testemunho, tá certo? Uhum. Em relação à presença do Anivaldo aqui em plenário, enquanto a senhora presta depoimento, algum problema para a senhora? Problema comigo? Não. Se a senhora se incomoda com a presença dele aqui enquanto a senhora presta depoimento. Acho que o Fabrício perguntou para a senhora já, a senhora disse que não tinha problema, né? Já perguntou. Tá, quem vai conversar com a senhora a partir de agora é o doutor João Milton, ele é promotor de justiça, sem a palavra. Uhum. Boa tarde, senhor. Boa tarde. Senhora Joana, a senhora sentar aqui hoje, se Deus quiser, é a última vez que a senhora tem que ver essa história toda. Antes de mais nada, desejar os meus sentimentos do Ministério Público para a senhora e dizer que até me desculpar pelas perguntas, talvez eu fiz algumas perguntas mais de reviver essa história, mas é um momento, hoje é o dia do julgamento desse fato e em razão disso, e os jurados aqui é que são os juízes da causa. Então é importante que a gente esgote toda a situação, o histórico da relação, para os jurados terem conhecimento. Então, eu já peço essa explicação, porque eu imagino que para a senhora não deve ser nada fácil. Nossa, né? não é. A Francis Lane era a filha da senhora. É. Como é que a senhora tratava ela por Francis Lane? Fia. Fia. Como é que o pessoal chamava ela? De Fran? Fia, tudo fia. Todo mundo chamava ela de Fia? Todo mundo fia, era só fia. Certo. Então vamos... como que era ela morava em frente à casa da senhora? Morava, eu saí da minha casa, já olha a casinha dela lá. No mesmo terreno? Não era no mesmo terreno. Não era no mesmo terreno, na mesma rua? É. Do outro lado da rua? É, do outro lado da rua. Certo. Essa casinha, ela morava, era dela, era alugada? Não, é dela. Era dela. Ela que comprou? Não, o pai dela deu para ela morar. Ah, o pai dela deu para ela morar. E na casa morava quem? A senhora ou na casa da senhora? Na minha casa mesmo? É. Mora eu, na minha mesmo, né? É, da sua. Na minha mesmo mora eu e os meus era 4 filhos meu e um cunhado meu que mora e meu marido. Ah, o marido da senhora mora com a senhora, vocês não estavam separados na época, não? Certo, ele morava com a senhora. Não, meu marido, a gente não é separado. Nunca separou. E na casa da Francis Lane morava ela... E a menininha dela. E a menininha. Hoje a menininha está morando com a senhora. Está comigo, peguei a guarda dela agora. A senhora está com a guarda dela. Certo. A Francis Lane, como é que chama a filha dela? Nathalie Emanuele. Nathalie. Certo. Como que era a relação das duas, mãe e filha? Eram próximas? Próximo, uma agarrada com a outra, ela agarrada com a mãe dela e a mãe dela com ela também. Certo. Essa menina Nathalie, ela não é filha do Anivaldo, ela é filha de uma outra relação. Filha do outro, que está preso já também. Esse outro foi preso? Tá. Tinha acabado de sair uma semana, aprontou e dali 3 meses voltou para a cadeia. E tinha quanto tempo que ela tinha separado desse outro? Fazia, acho, uns 8 anos já. Ah, já há bastante tempo? Já. Ela não tinha relação com ele? Não, ia com visitar ele na cadeia? Não, nunca ia visitar ele. Ela separou dele por causa dessa vida dele? Por causa dele ser assim, né, aprontar, assaltava farmácia e daí roubava as coisas dela de dentro de casa para vender, que ele era usuário de droga. Ah, tá. Ele morava ali no bairro também, né? Morava com ela, daí separou dela para ficar com ele. Certo. Vocês moravam todo mundo mais ou menos no mesmo bairro. O bairro ali é um bairro bem familiar. Bem. Eu conheço ali, é mais ou menos entre Campo Comprido e o Fazendinha, naquele miolo ali. É uma região bem família ali, né?
A Francilene, ela é uma menina trabalhadora? Desde os 15 anos. Começou com menor aprendiz, registrada, e dali nunca mais parou. O primeiro emprego dela como menor aprendiz, onde que foi? Foi na empresa Graciosa de ônibus. Certo. Depois ela foi trabalhar onde? Depois daí ela começou, daí foi para o Carrefour, do Carrefour, e ela foi indo para as outras firmas. Certo. Ela estava trabalhando onde no último emprego? No último dia, no Pequeno Cotolengo, cuidando das crianças lá. Na época da pandemia, tudo não chegou a ficar desempregada? Não ficou. Na pandemia ela trabalhava na Risotolândia. Na Risotolândia. Aham. Certo. Aí ela saiu da Risotolândia? Ela saiu da Risotolândia e pegou no Pequeno Cotolengo, que era mais perto daí. Entendi, mas porque ela saiu da Risotolândia para ir para o Cotolengo. Certo. E ela tinha quanto tempo que ela estava trabalhando nesse Cotolengo? Já fazia 3 meses. 3 meses. Estava feliz lá? Estava feliz, que ia ganhar mais, ia ganhar um curso de enfermeira para ser, né? Ela ia ganhar um curso lá. Ia ganhar um curso. Ela gostava de lidar com as crianças? Gostava de lidar com criança, era muito crianceira. Certo. E aí ela começou a namorar com o Anivaldo? É, com ele. Certo. Quanto tempo mais ou menos eles namoraram? 4 anos. Namoraram mais ou menos uns 4 anos. Então ela começou a namorar com ele bem depois que ela terminou com o outro. Depois, aham. Nesse meio tempo, ela era uma menina festeira, namoradeira, ou era uma menina caseira ali, tranquila? Ela, antes de ficar com ele, que ela não conhecia ele, ela saía daí e ia para os bailes, que toda a vida gostava de dançar. Trabalhava a semana inteira, chegava no final de semana, gostava de sair, se divertir, sabe? Mas enquanto ela estava com ele, assim, ela saía os dois juntos. Certo. Nessa primeira época, quando ela estava separada, quando ela não estava namorando, também ela era amiga? Não, ela não saía, ela ia nos bailinhos pertinho de casa ali, e nos barzinhos pertinho. Mas nessa época a senhora já tinha o costume de sair com ela, ou a senhora começou a sair? Depois, quando começou a ameaçar ela. Pois é, antes a senhora não saía, não precisava sair com ela. Eu saía, às vezes, com os dois. Não, foi assim, antes dela namorar com o Anivaldo? Antes que eu saía, não, daí ela não saía de casa. Ela não ia nos bailinhos ali perto? Não, daí ela começou a ir nos bailinhos, quando ela separou do ex-marido dela, foi a única que eles se encontraram, os dois. Entendi. Pois é, nessa época, depois que ela separou do ex-marido dela, a senhora saía com ela também ou não? Não, nós não saía, nem eu nem ela, nós não saía. Entendi. Ela conheceu o Ela foi começar a sair junto com o Nivaldo. Certo, ela conheceu onde? No bairro ali, ele era vizinho? Aham, vizinho, faz anos que a gente se conhece. Certo, eles conhecem as famílias? Faz ano, desde quando ela era nenenzinha, eu já conhecia eles. A senhora conhece a família dele, todo mundo? Conheço. Nunca tiveram problema? Nunca. São uma família boa gente, boa pessoa. Família boa, todo mundo. E a relação da Francilene com o Anivaldo, como é que era? Ela começou a namorar uns 4 anos mais ou menos de namoro. Foi, até uns tempos foi bem, sabe? Ele agradava ela, queria bem, gostava dela bastante, que eu sei que ele gosta ainda, né? Mas agora, graças a Deus, ela está morta lá, não está mais aqui, né? E ele gostava muito dela, era muito apaixonado por ela. Certo. Tinha muito amor por ela. E aí, quando que começou a azedar o negócio? Ela não gostava que ele bebesse pinga, que quando ele bebesse pinga, daí ele ficava assim, revoltado, brabo, sabe? Xingava ela, daí ele tinha ciúme dos caras, assim, que conversar com ela. Mas ele bebia qualquer de pessoa. De cair, ou bebia? Ele começava a tomar a cervejinha dele, ela falava assim, só fique na cerveja tua aí e não vai tomar pinga. Daí ele tomava escondido. Ele tomava escondido dela. Não, eu entendi, mas ele bebia de ficar bêbado de rua, assim, cair na rua? Ou não? Ele bebia... Ele? É. Não era de cair de rua, não. Não, ele só bebia... Só bebia, daí ficava... Quando ele ficava exaltado com a senhora, com todo mundo, ou só com ela? Uma vez ele se exaltou comigo ali num barzinho de Santa Quitéria lá, que ele me xingou eu. Certo. Com o marido da senhora, ele se exaltou alguma vez? Se davam muito bem, nunca brigaram na vida, nunca. Só com ela? Só com ela. E com ela, como é que era a situação? Quando ele se exaltava com ela, o que ele fazia? Ele brigava, xingava ela, agredia ela com palavrão feio, né, que ela não gostava. Xingava ela. Isso mais ou menos durou quanto tempo até a época que ela quis separar dele? Foi de uns 2 anos daí. Então ela passou mais ou menos uns 2 anos de relação? Bem com ele. Depois começou a ter isso. E qual que era o motivo disso? Era ciúmes? O que era? Ciúme dele, da parte dele. Ciúme. Certo.
Ele tinha muito ciúme. Me fala um pouco da Francislane. Ela era uma moça bonita, assim, bem apessoada. Bonita, linda, tinha cabelo comprido. Era linda mesmo a minha filha. Certo. Linda, bonita, caprichosa, cuidava da filha dela. A senhora tinha outra filha mulher ou só ela? Tinha, minha filha tem uma com 14, Pois é, com 15 anos. A senhora tem uma de 14 anos que Não, a minha neta que está com 14 Pois é, anos. que é a Nata. A Nata está com 14 e a minha filha está com 15. Tá com 15, outra. elas são da mesma idade. A Mas Na- é um ano de de diferença, diferença. aham. E de filha mulher é essa filha da senhora. Agora só tenho ela, Só né? tem ela lá. Certo. Então, de uns 2 anos até a data da morte da Francislane, começou a azedar a relação. Começou. E a Francislane, o que ela falava? Ela chegava a reclamar da senhora, falar alguma coisa? Ela reclamava para mim que ele ligava de madrugada para ela, ameaçando e xingando ela um monte. E ela tentou separar dele alguma outra vez? Ela separava e voltava, separava e voltava. Depois desses últimos 2 anos. Por isso, E depois. por que voltava? Eu voltava porque ela gostava dele também, né? Ela gostava dele e ele falava que Ela, mudava. aham, mudava e até eu também dava força, porque eu queria muito bem ele, sabe? Eu fazia eles voltarem. Mas a senhora não tinha preocupação? Não, ele não demonstrava que ele ia fazer isso. Não de fazer isso, mas eu falo porque tinha uma questão psicológica ali. Né? Aham. Sempre ele agredia ela com palavras. E com palavras, quando ele estava com ciúme, mas quando estava bêbado também ele era uma boa pessoa. Certo, mas ele quando bebia, ela quantas vezes? Quando ia. Nos final de semana só que ele bebia. Então, toda semana rolava um estresse deles lá. Aham. Mas é isso daí, que se ele bebesse aquela abençoada cachaça. Entendi. Se ele bebesse aquela cachaça ali, ele já mudava daí, sabe? Já mudava com ela. Mudava com ela. Certo, mas Daí ela não podia olhar para canto nenhum se visse um homem que mas tivesse alguma conversando. vez teve que levar ele para casa carregado de bêbado ou não? Não, nunca. Não, ela com ela a situação e ele ia embora para casa andando. Nunca. Ele estava. A Francislane disse que trabalhou durante todo o período da pandemia e tal. E o Anivaldo, ele estava trabalhando? Não, na pandemia ele estava trabalhando, daí parece que ele foi mandado embora, ele fez acordo, não sei. Mais ou menos quando que ele foi mandado embora? Bem na pandemia mesmo. 2019? Aham. Então já tinha uns 2, 3 anos que ele estava desempregado. Não, era menos, era menos que ele estava desempregado. 2 anos? Ele estava pegando seguro-desemprego quando ele Mas ele estava no seguro-desemprego. estava. Ele morava onde? Morava numa rua atrás da casa da minha filha ali, Ele morava com quem? com os pais dele. Ele morava com os pais? Mas quem que morava na casa? Ele? Ele, os irmãos dele e os pais. Ele é o mais velho, mais novo? Agora que eu não sei se ele é mais velho ou mais novo, porque a dona Tereza tem bastante filho. Certo. Ele tinha, mais ou menos na época, a senhora sabe da diferença de idade dele para... A Francislane tinha 33 anos e ele está, acho que com 50. Acho que fez 50, né? Eu não sei. Eu acho que é Mais ou 50. menos isso? Aham. Certo. E aí, quando eles começaram a namorar, ela tinha 29, então. Aham. Certo. Aí eles separaram. Mais ou menos quanto tempo antes desse dia, 8 de setembro de 2022? Fazia, eu acho que um mês que eles tinham voltado. Eles já tinham se separado antes, de novo, daí voltaram. Pois é, mas aí, dessa vez agora, no dia que a Francislane morreu, ela estava namorando ou estava separada dele? Está separada dele. Há quanto tempo, mais ou menos? Acho que fazia um mês já. Fazia um mês. Um já. mês. E dessa vez ela estava decidida que ela não queria voltar? Ela falava que estava decidida, mas ela sempre voltava com ele. Entendi. Até um dia eu peguei ela triste, né? Eu falei para ela, porque ela tinha um carinho por ele e ele por ela. Daí ela falava, eu falei para ela bem assim, filha, você está com saudade do nego? Que ele chamava ela de nega e ele de nego. Disse, você está com saudade do nego? Volta para ele. Daí ela falou bem assim, não, mãe, eu vou dar só um castigo para ele. A primeira vez eu dei de 3 meses, agora eu vou dar mais uns 3 meses para ver se ele se endireita. Para ver se ele fica bom de volta. Daí eu
penso em voltar com ele. Entendi. Aí, vamos para... Então, peraí. Aí, mas teve algumas... Nesse período de 30 dias, teve algumas ameaças mais graves ali. Teve. Não teve? Teve. A senhora tomou conhecimento dessas ameaças anteriormente? A morte dela? Não, porque na minha frente ele não ameaçava ela. Mas ele chegou a falar alguma coisa com a filha da senhora? Não, ele mesmo encontrava as meninas na rua e ameaçava. As meninas quem? As duas meninas minhas, a Crislaine e a Nathalie. A Crislaine é a sua neta? Uhum, ele falava que ia matar, para minha neta, ele falava que ia matar a mãe dela, que era para ela desapegar da mãe dela, desacostumar da mãe dela, que ele ia matar a mãe dela. Mas quando ele falava isso, ele não estava de porra, era de dia, ele falava para as meninas. Tava ação. Tava ação. Então ele falou são para as meninas, isso aí. Certo. Aí a minha menina mais velha falava para ele bem assim, por que você fica falando isso daí para ela? Ela é uma criança, você não tem que falar isso para ela, você está falando que vai matar a mãe dela. Aí ele xingava a minha outra lá de vagabunda, de putinha, de um monte de coisa. Falava isso para sua filha? Para minha filha, Certo. E me conta uma coisa, e como é que essas meninas reagiam? Porque eu vou ser sincero, eu não chamei a sua vida aqui porque não é do meu feitio ouvir adolescente, mas eu acho que é limite as coisas. Mas como que elas reagiam a isso? Principalmente a filha dela. A filha dela tinha medo? Tinha. Ela falava para ele, de eu chegar perto, foi no dia 4 ainda que ele ameaçou, de setembro. Daí eu peguei e fui lá, e daí ele pegou e falou, não, eu não vou, jamais vou fazer isso, vó. Ele falou que vai matar minha mãe, a única coisa que eu tenho na minha vida é minha mãe. Ele quer tirar a vida da minha mãe, vó, aí ele vai matar minha mãe, ele falou que vai matar. Daí ele falou para mim, bem assim, não, dona Joana, eu não vou fazer isso daí, porque eu tenho meus pais, eu penso nele. Daí eu também pensei, né, disse, ele não é doido de fazer isso daí, porque tem a família dele, né. Mas ele não pensou nem na minha, nem na dele. Então, hoje, passado essa história toda, a única que estava certa nessa história toda era a filha dela. Né? É, a filha dela. Estava certa. Ela chegava em casa chorando e falava bem assim, mãe, ele falou que vai te matar. Ela falou, não, ele não mata, ele não vai me matar. Entendi. Você sabe que o coração dele, ele não tem essa coragem de fazer isso daí. Daí ela falava bem assim, mãe, ele vai matar você sim, mãe. Ele vai, eu estou sentindo que ele vai te matar. Aí vamos para o dia desse... nesse período, a senhora, eu tenho uma informação nos autos que a senhora começou a ter que buscar ela no trabalho. Fui. Eu ia buscar eu e a menina ia buscar ela no trabalho, de medo das ameaças, né, que ele ficava então, ameaçando. Nesses 30 dias você estava com medo, então. A senhora ia buscar, estava indo buscar ele e todo dia buscava ele no trabalho. Eu ia buscar ela, eu e a minha neta ia buscar ela. Entendi. Ia buscar ela e o pai dela levava ela de manhã para o serviço. Certo. Aí nesse dia teve essa festa lá. Daí foi no dia 8 de setembro, foi no dia 7. Tem no processo aqui, depois eu vou até mostrar para os jurados, não sei se a senhora chegou a ver, umas mensagens de texto no celular que ele teria mandado para ela. Tem. A senhora chegou a ver essas mensagens? Vi tudo. Que dia que foram feitas essas mensagens? Foi na madrugada do dia 8. Foi antes desse fato? Certo. Aí nesse dia vocês foram no baile? Fomos. Vocês tinham... como é que eu vou dizer? Vocês tinham conhecimento da possibilidade dele estar nesse baile? Tá. Porque um de nós ia ali atrás. Se nós fôssemos num barzinho, ela chegava no final de semana, mãe, vamos no bolacha tomar um golinho lá, mãe. Vou tomar uma cervejinha. Eu disse, vamos, vou pedir para o teu pai se ele deixa. Daí, como eu já vivia ameaçando, né, daí o pai dela falava, não, vai para cuidar dela. Entendi. Bem no fim, nessa hora, eu não pude cuidar dela. Entendi. Aí, nesse dia, você chegou lá, nós ouvimos agora aqui a dona Leonilda, que é vizinha lá de vocês também. Quando vocês chegaram nesse baile, mais ou menos que horas vocês chegaram lá? Nós chegamos, eram umas 9 horas. Mais ou menos umas 9 horas. E vocês chegaram junto com a dona Leonilda ou ela já estava lá na porta? A Leonilda, eu não sei se ela já estava ou ela chegou depois. Vocês não ficaram na mesma mesa? Não, eu fiquei na mesma mesa, foi eu e outras amigas dela. Entendi. Põe a imagem do interna lá para mim. Aí, quando vocês chegaram lá, a senhora lembra se o Anivaldo já estava? Já estava. Já estava lá.
A senhora lembra se ele estava embriagado, se ele estava bêbado? Ele estava, Mas estava caindo, trocando as pernas ou estava firme? Ele estava firme. Estava firme? Estava. Entendi. Vocês chegaram aqui, ó. Aqui, desculpa, mas a senhora consegue enxergar daí? Uhum. Vocês estavam aqui tem o palco, está aqui. O palco está aqui. Né? É aí. A senhora estava sentada onde, mais ou menos? Tem essas mesas aqui em volta do palco, do lado de lá. Eu estava sentado na mesa de frente ali. Aqui? Uhum. Não nessa primeira fileira, mais para cá. É. Entendi. E a Leonilda estava sentada mais para onde também? Para cá também? Para esse lado de cá? A Leonilda eu não vi. Eu não vi onde que ela estava sentada. Só sei que ela estava dançando com ela bastante. Estava dançando, não estava na mesa da senhora? Não, a Leonilda dançou com ela bastante. Sim, mas não estava na mesa, participando. Na mesa da senhora? Não, na minha mesa ela não estava. Na mesa da senhora estava a senhora? Tava só, eles foram tudo dançar, daí eu peguei, estava sentada, daí ela pegou e falou bem assim, era 2 horas da manhã, ela falou, mãe, a Nathalie ligou para mim ir embora. Vamos, mãe, embora, daí nisso uma senhora veio e chamou ela para dançar. Entendi. Uma senhora que a senhora diz é A senhora veio para dançar, né, que nós já estávamos saindo, nós tentamos localizar ela, ver se ela queria depor, ela não quis vir. Ela é conhecida de você? Não, ela nunca vi na vida. Mas é uma senhora mais velha, da idade... Mais velha, aí ela chamou... Não da idade dela? Não. Chamou ela para dançar nessa última hora que nós ia embora, né? Se nós tivéssemos ido embora, não tinha acontecido isso. Entendi. Aí, parece que a filha da senhora ligou chamando vocês para ir embora? A minha neta. Minha neta, mãe. A neta que ligou chamando para ir porque embora. a minha neta não ia dormir sem ela, né? E ela ficou ali em casa, ela ficava lá em casa. Ela ficou com a filha da senhora em casa? Com a minha filha, com os tios e com o vô, né? E com o vô. Uhum. Entendi. Aí, nesse baile, vocês entraram lá. Em algum momento a senhora chegou a conversar, em algum momento a senhora chegou a conversar com o senhor Anivaldo? Em algum momento? Conversei. Eu cheguei na hora que eu cheguei lá, eu conversava com ele. Eu sei. Eu tinha amizade. Daí ele pegou e ofereceu uma caipirinha para ela. Ela não quis a caipirinha, porque ela não tomava cerveja, né? Daí ele falou bem assim, então eu vou pagar para dona Joana. A senhora quer, dona Joana, uma cervejinha? Ele disse, quero. Aí ele me deu 5, fui lá, peguei uma latinha de cerveja e daí eu estava tomando. A senhora estava tomando. Mas isso daí foi no início, foi na hora que nós entramos. Aí depois disso, ele ficou indo na mesa de vocês? Ele ficava indo atrás dela, perturbando ela, onde dela ia, ele ia atrás. Certo. A senhora chegou a ver alguma conversa deles? Não, porque ele pegava e falava no ouvido dela que ia matar ela. E daí foi na casa lá e mandou mensagem que ia matar ela. Ainda ela duvidou, porque ela pensou que ele não ia fazer isso. Ela falou bem assim, então vem me matar então. Nesse dia? Nesse dia, nessa noite. Essa mensagem, qual mensagem que é? Dá licença, deixa eu ver. Pô, vou pedir para colocar o movimento aqui. Por favor, Anne, 38.9. Essa é do dia. Vê o movimento ali para eles acompanharem ali, ó. Foto 38.9. Movimento 38.9, folhas. Não tem folhas intermedias. Ah, tá. Então nesse dia, essa conversa aqui é nesse dia, então. Nesse dia. Porque ele saiu do baile, então? Saiu, foi lá e se armou e veio matar ela. Entendi. Então eu vou chegar lá. Então, nesse dia estava isso ali, ela estava lá, ele ia conversar com ela e tal. Ela estava dançando com essa senhora. Certo. Ela chegou a mostrar essa mensagem para a senhora no baile? Não, ela não mostrou. Ela não mostrou. Tinha muita coisa que ela escondia de mim para mim não ver. Certo. Ela não acreditava que ele pudesse... Não, ninguém acreditava. Certo. Aí, então, em tese, ele mandou essa mensagem aqui, que teria sido por volta da 00:39, por aí. Certo. A senhora viu a hora que ele saiu? Nós vimos a hora que ele saiu, nós achamos que ele não ia voltar mais. Entendi. Volta ali para mim no local do baile. Na hora que ele saiu, a
filha da senhora estava dançando onde aqui, mais ou menos? Ela estava dançando. Ela estava dançando no meio do salão. No meio do salão. Esse salão tem duas portas. Tem. A senhora viu por que porta que ele saiu? Ele saiu pela porta dos fundos. Que é uma porta que tem aqui. Aham, é. Certo. Essa porta tem acesso à rua? Tem. Tem acesso à rua. É essa porta aqui? É. Aham, é essa aí mesmo. Acesso à porta tem rua. acesso à rua. Tem acesso à rua que vai lá para casa dele. A outra porta também tem acesso à rua. Também tem acesso à rua. As duas portas. E essa porta tem ligação com essa por fora ou não? Para chegar na outra porta tem que dar a volta? Como é que é? Não, sai daí e já vai lá na outra porta. Já vai lá. Então aqui a rua está mais ou menos aqui distância aqui desse local. Dessa Tá, aham, tá uma distancinha. Tá distante. Entendi. Tem uma foto de cima. Aí a senhora viu a hora que ele saiu. Vocês acharam que ele tinha ido embora. Achamos que ele tinha ido embora. Entendi. E essa mensagem foi mandada quando ele saiu. Foi, aham. Mais ou menos desse tempo em que ele saiu e voltou, quanto tempo demorou mais ou menos? Eu acho que foi uns. Pra ele ir e voltar, acho que foi uns 15 minutos. E essa mensagem foi mandada quando ele estava fora, então, do baile. Foi lá na casa dele, mandou mensagem para ela. Certo. E aí, ele retornou. Daí ele retornou. Entendi. Não, porque consta aqui, só para eu localizar aqui, que os horários do BO eles são meio... Mas conta, por exemplo, que o fato aconteceu por volta da 1h57 da manhã. Uhum. O horário de registro dessa chamada aqui está meia-noite, está 20 para 1. Foi a hora que eu acho que a minha neta ligou para ela para ir embora. Pois é, mas essa mensagem foi mandada aí nesse tempo. Então ele ficou mais tempo um pouco em casa, então. Não, agora que eu não me lembro, Cê. Entendi. Eu só sei que ele voltou. Mas essa mensagem, só tem certeza que ela foi mandada... Foi mandado lá. Quando a sua filha estava no baile. Quando ela estava no baile. O pessoal não sabe se ele já estava em casa, ele pode ter mandado ela de dentro do baile também. Não sei. Pode ser. Acho que deve ser, né? Entendi. Mas essa mensagem foi mandada, então, a 20 para 1 da manhã, que é o horário que está no registro da mensagem. Mas, então, ela foi mandada, a senhora não pode afirmar que ele mandou de casa ou de dentro do baile. Isso daí eu não sei. É certo. Entendi. Eu pergunto esmiuçado para esclarecer bem essas perguntas. Uhum. Aí, enfim, ele saiu e retornou uns 15 minutos depois. Uhum. Aí, o que aconteceu? Ele entrou por onde? Pela mesma entrada ou pela outra portinha? Eu não vi porque eu estava sentada de frente. Eu estava olhando nela assim, sabe? A hora que ele entrou, a senhora não viu? Não vi por onde que ele veio. Pela mesma porta que ele Mas saiu? eu acho que foi pela mesma porta. Que é mais perto da casa mais dele. Perto, aham. Para ele ir para casa, Uhum. é esse o caminho ali. Certo. Aí, o que a senhora viu? O que eu vi, que daí ele pegou, né, e a hora que eu estava sentada, assim, que ela pegou e falou para mim, mãe, a Nathalie me ligou para mim ir embora. Vamos, mãe? Eu disse, vamos então. Daí nisso a senhora veio lá e chamou ela para dançar. Daí, como ela não desprezava, foi dançar com ela. Daí nessa hora que ele pegou e eu vi que ele foi pro lado dela, né? Daí eu já vi a maldade dele. Daí que foi a hora que ele enrolou a mão no pescoço, aqui no cabelo dela e fez Ele assim. Chegou por trás, de frente, por trás e fez assim, ó. Mas fez um baita de um cortão aqui. Certo. Daí ela já apanhou a mão assim, já caiu no chão, já corria acudir ela, né? Daí ela pegou e falou bem assim, mãe, fique tranquilo, eu não vou morrer. Eu tenho minha filha para mim criar, pode ficar tranquila. Ela falou isso com a senhora? Falou. Foi a última palavra que ela me falou. Quanto tempo ela demorou, mais ou menos, para morrer? Demorou bastante tempo. Mais ou menos, só para ter uma... Acho que demorou. Se bem que nessa hora parece um eternidade. Demorou, porque o socorro demorou a chegar também, né? Mas quando o socorro chegou, ela já estava... Ela já estava morta já. E ele? Ele estava caído no chão lá também. Ele também se machucou? Ele se cortou. Se cortou também. Mas o dele, acho que não foi tão pior que o dela. A senhora chegou a ver o corte dele? Não, só vi o dela, o cortão que ele fez em si. Certo. E... depois disso,
Depois disso, Como é daí, que a filha dela tomou conhecimento disso? a filha tomou conhecimento que daí uma vizinha pegou e foi chamar, né? Avisar, né? As parentes lá. E Tudo daí, na hora, tudo na hora. tudo na hora. Era aham. todo mundo meio conhecido ali. Aí a menina veio. Certo. A menina veio e viu aquela cena, a mãe dela morta ali na Como é frente. que ela reagiu a isso? Ela reagiu, a menina tá até agora passando por psicólogo. Até hoje, Tudo final, no sábado, ela tá fazendo psicólogo online lá. Que não dorme de noite, que vê a voz da mãe dela chamando ela. Ela sonha com a mãe? Sonha com a mãe, diz que vê a mãe chamando a voz dela. No primeiro dia eu tinha que deixar ela dormir na casa da minha irmã lá, que ela não conseguia dormir nem lá em casa. E a senhora? E eu, Deus o livre, minha tortura, levanto de manhã, olho pra casinha dela lá, não vejo ela, que todo final de semana via ela lavando, limpando lá, e a risada dela, o sorriso dela, que aonde ela passava deixava alegria para todo mundo. Vizinho lá, uns foram embora, outros desmanchou o bar lá que ela frequentava. Perdeu a alegria, era a alegria da rua nossa lá. Entendi. Ela é uma menina bacana. Era, nossa senhora, era uma menina excelente dele, nossa. Ela não se dava com todo mundo, era uma menina boa. Entendi. Ela que sustentava a casa. Ela que sustentava. O pai da menina ajudava? Com alguma Ajudava, o coisa pai dela mandava R$700 de pensão para ela por mês. assim? Mandava 700 Para a menina. reais Aham. por mês. E ela cuidava do resto. E ela cuidava do resto. Certo. Esse resto que ela cuidava, o pai continua pagando a pensão? Agora ele vai começar de novo a pagar pensão para ela. Que ele caiu de novo, né, preso. Ele, Mas paga a pensão uma por semana, que ele trabalha lá. Daí ele tem que mandar pensão. Entendi. E agora ele vai mandar de novo. Certo. O tempo que ele sai, não paga pensão. Paga pensão lá do... Ele trabalha lá na cadeia para poder mandar pensão para a menina. Entendi. E... fora isso, quem arca com essas despesas aí é a senhora, então. Ela está pegando a pensão da mãe dela, né? E nós também ajuda E também. vocês ajudam. Entendi. Que era uma despesa que era feita toda pela mãe ali. É. Tem alguma coisa a respeito da dinâmica dos fatos? Tem uma informação, assim, que o Anivaldo fala, que ela teria jogado um copo de bebida na casa. Não. Isso aconteceu? Não aconteceu. Eu fiquei cuidando o tempo todo dele para ver se ele não. Na hora que... Eu vivia cuidando dele para ver se ele não fazia nada. Foi nessa hora que a senhora viu, que a senhora disse, usando a palavra da senhora disse que viu a maldade dele dirigindo até Ela. Mas ela tinha alguma coisa na mão que pudesse... Nada, ela estava dançando com a mulher, não tinha como pegar copo, nada. Com o copo na mão? Não, ela estava dançando com a mulher, com a senhora lá. Estava dançando com essa senhora? Estava assim, eu dançando com ela. Essa dança dela com essa senhora era uma dança, como é que eu vou dizer, entre amigas ou essa senhora estava se insinuando para ela? Coisa assim? Não, dançando normal, assim. Dançando normal? Dançando normal, que nem ela dançava normal com todo mundo. Em algum momento lá dentro teve algum outro rapaz que foi paquerar com ela? Alguma coisa ou tudo? Não, ele tinha muito ciúme do rapaz que tocava. Que o rapaz fazia tempo que ele tocava nos bailinhos ali perto e nós ia. Dele morria muito ciúme do vocalista que estava cantando. E como é que era esse ciúme? Ele punha coisa na cabeça ou ele... Ele ponhava ponhava que o rapaz estava afim dela e ela também afim do rapaz, assim. Certo. E quando isso acontecia em qualquer lugar? Em qualquer lugar, aonde ele ia, ele tinha ciúme. Se um homem olhasse para ela, ele tinha ciúme. Aí ele ia para cima dela? Ia. Acima do cara, ele ia alguma vez? Não, ele xingava ela, ficava xingando xingava ela. Só xingava ela de palavrão. Então ele era corajoso com ela? Uhum. Entendi. Com ela. Tem alguma coisa importante que eu não tenha perguntado para a senhora, que a senhora acha importante esclarecer para os jurados? Esse é o momento que a senhora tem para esclarecer para eles esse fato. Ou eu perguntei tudo? Perguntou tudo já. Entendi. Sem mais perguntas. Defesa, alguma pergunta? Sim, excelência. Boa tarde. Tudo bem? Bem. Primeiramente,
como advogado aqui, toda essa banca de defesa presta as condolências aí. Não é nada fácil, não é uma perda fácil, né? Bom, a senhora relatou aqui, vou ser bem objetivo aqui para que não casse em palavra nem nada, né? Quando a senhora chegou a senhora e sua filha, a senhora chegou a ver a pessoa de Leonilda lá nesse local também? Não, a Leonilda eu fui ver ela bem depois. Bem depois? Bem depois. A senhora consegue precisar quanto tempo? Não sei, porque tinha um monte de gente ali. Aham. Um monte de gente, já tinha bastante gente ali. Eu não vi que hora que ela chegou. Quando a senhora chegou, já estava animado ali? Já Tava. estava animado, Tava. então pode ser tava. que já tivesse algum tempo já rolando ali a festinha, então. Já, fazia tempo. Já? A Leonilda, ela te cumprimentou quando tu chegou lá ou não? Não, Não te cumprimentou? Não. Leonilda não falou contigo? não. Não? Ela falou com a França também? Ela dançava com a Francislane, né? Mas a França Lane dançou com a Leonilda esse dia aí? Dançou. Dançou? Mas é só pra gente entender, que o jurado entenda também. Quando a senhora chegou, a Leonilda não te cumprimentou e cumprimentou a França? Não, ela começou a dançar com a Francislane. Chegaram as duas e já começaram a dançar? Elas começaram a dançar, aliás. Naquela noite ela só dançou com mulher, porque não podia dançar com homem. Com homem? Ah, tá. A senhora chegou a ver o Anivaldo quando a senhora já chegou ali? Já no que eu cheguei, eu vi ele. Como eu que vi ele estava? Ele veio cumprimentar eu. Daí que foi ele que ele perguntou, né, se ela queria uma caipirinha dela. Ela falou que não queria. A gente já chega nesse momento. Quando a senhora olhou pra ele assim no primeiro momento, como que ele estava na mesa? Ele estava de pé no barcão. Ah, ele não estava num barcão? No barcão do baile lá. Ah, no baile. Assim, entendi. Então eu não estava numa mesa específica, Não. assim. Tava no balcão do bar ali. Tava Não. bebendo, não tava? Não estava. Não tava? Bom, a senhora conhece ele, né? Há bom tempo. Ele tava bêbado? Tava. Tava bêbado. Tava, mas não muito. Não muito. Não muito bêbado. Né? Quando ele se aproxima da senhora para conversar com a senhora, ele vai de uma forma agressiva para cima de vocês para conversar? Não, naquela Como foi essa hora não. situação? Naquela hora não. Ele chegava para conversar com ela, né? Com ela? Que ele falava que queria voltar com ela. Ela falou, não tem jeito de nós voltar junto, porque você já te deu um monte de chance e você não soube aproveitar. Tá, mas teve uma conversa assim entre os dois, a senhora estava junto também? Tava. Estava presente? Essa conversa que ele teve foi antes das mensagens ali que o promotor mostrou para a senhora, eles trocaram mensagens por telefone, né? Foi antes. Foi antes? Foi antes que nós chegamos lá. Você não consegue precisar o horário mais ou menos, né? Não, eu não. Mas era antes da meia-noite? Antes da meia-noite. Antes da meia-noite, tá. E o que a sua filha disse para a senhora? Ela disse que está com medo? O que ela te relata nesse momento aí? Ela falou, mãe, o Anivaldo tá mandando um monte de mensagem para mim aqui. Tá, mas depois que o Anivaldo conversa, tem aquela conversa, o Anivaldo, a sua filha e a senhora, que daí eles falam assim, não tem como a gente voltar mais. Anivaldo sai. O que ela fala para a senhora? Não, daí ela não comenta nada, Não comenta nada. dançar, só dançou a noite inteira. Ela ficou dançando a noite inteira? Dançava, ela não dava um sossego, ela Não gostava tava de dançar, né? Não, alegrinha, dando risada. Ela tava bebendo? Hã? Ela tava tomando Não, uma ela caipirinha? pediu uma caipira pra ela tomar lá e deixou lá no Mas bar, normal, né? Só normal. tomar uma caipirinha ali, tá? Ela não... Tá, e daí ela dança com bastante gente ali, se Dança, diverte e tudo mais. A senhora diverte. também dança? Eu também dançava Também dança. com ela, Dançou com ela? Chegou Dancei, a primeira música eu dancei foi com ela. A senhora chegou a dançar com outras pessoas também? Não, eu só dançava com ela. Só com ela? Só com ela. Então, enquanto ela dançava, a senhora ficava na mesa. Ficava na mesa, E Anivaldo? E ele ficava em volta dela lá, andando atrás dela. Mas ficava em volta dela cercando? Quando ela parava de dançar assim, que ela vinha pro meu lado, ele vinha conversar com ela, né? Querendo voltar com ela, daí ela... Então, a todo momento em que eles estiveram dentro ali do estabelecimento, a todo momento que ela esteve ali, ela ficou dançando, o Anivaldo cercando ela, e ela largava da pessoa que ela estava dançando, voltava contigo pra ia mesa. Atrás, daí. E daí ele já vinha conversar. Já vinha, Sempre trocando ideias. Sempre. Nessas ideias que eles trocavam, alguma ameaça de Anivaldo contra ela? Que ele não ameaçava ela na minha frente. Não ameaçou na frente? Na minha frente ele não ameaçava. Então naquele momento que a senhora presenciou, a senhora como testemunha do fato, nenhuma ameaça? Nenhuma ameaça. Tá.
A senhora vai lembrar se ele estava de jaqueta, se ele não estava de jaqueta, como a vestimenta dele, não precisamente, mas só para os jurados entenderem qual é a roupa que ele estava naquele momento. Estava de jaqueta preta e calção jeans. Ah, calça jeans. Aquela jaqueta que abre aqui na frente, sim? É, preta. Né? Tá. Dava para ver por dentro, bolso, essas coisas? Não dava para ver? Não dava, tinha bolso por dentro e por fora. Bolso por dentro e por fora, tá. Ele usava sempre essa jaqueta aí, senhora? Usava direto com a jaqueta. Sempre usava essa jaqueta? Sempre usava. Tá. Vamos adiante, então. E daí? A senhora, quando ela estava dançando ali, sua filha estava dançando, em nenhum momento a senhora viu o Anivaldo sair ali de dentro? Não. Não viu ele sair? Não, foi só naquela hora que ele saiu mesmo, para ir se armar lá. Para ir se armar. A senhora acredita que ele foi se armar? Foi se armar. Tá. A senhora lembra quanto tempo ele demorou lá fora? Eu acho que era os que... Para ir lá na casa dele, lá para ir voltar, uns 15 minutos. E esse momento que ele sai, né? Aí, em tese, para se armar, foi antes ou depois das mensagens que o promotor te mostrou aqui? Foi. Agora que eu não me lembro, se foi antes ou depois. Ou foi antes ou assim. Que eu não sei se foi dentro da casa, foi ali dentro do baile que ele mandou a. Que ele mandou a mensagem? Mas ela chegou a comentar contigo a respeito dessas mensagens? Ela falava para mim em casa lá, que ele mandava mensagem para ela de lá da casa dele também. Levantava de manhã e mandava mensagem para ela. Antes disso, né? Obviamente antes disso. Aí dessas mensagens ela comentava contigo. Tem um monte de mensagem no celular dela lá. Tá, mas todas as mensagens tudo eram no ar da dimensão. E o que ela dizia? Ela falava, eu falava bem assim, eu falava para ela, por que você não vai lá e não fala com os parentes dele, faz uma medida protetiva? Ela disse, não, mãe, ela não tem coragem de fazer isso. É isso que eu te perguntar, ela não fez medida protetiva? Não foi na delegacia? Porque nós não sabia que ele ia fazer isso daí, porque ele era uma boa pessoa, que todo mundo queria bem ele. Meu marido era assim com ele, sabe? Era um amigo mesmo, os dois. Nunca teve Nunca brigaram, nunca tiveram desavença. O meu marido queria bem ele e ele também queria bem ele. Tá. E a senhora queria bem ele também? Eu também, eu adorava ele. Eu adorava ele. Tá. Essa briga aí que começou, dos dois discutirem, o que a gente tem informação aqui de que são 2 meses que eles ficaram separados. Antes disso, como que era? Os dois brigavam sempre? Tinha discussão? Cada vez que eles se encontravam, eles brigavam. Mas antes disso, eles ficaram em relacionamento quanto tempo? 4 anos. 4 anos. Nesses 4 anos, muita briga? Ele foi começar uns 5, 6 ciúmes dele uns 2 anos para frente. 2 anos para frente. Esse ciúme dele era motivado pelo quê? A senhora sabe? O ciúme dela, da dancinha. De medo que ela, de certo, ela largasse dele e pegasse outro. Entendi. Ela já teve, em outras oportunidades, o outro ex-marido, o ex-namorado? Não. Ela nunca foi de brigar assim? Ela nunca denunciou ninguém por medida protetiva? Violência doméstica, nem nada, não? Tá. A senhora diz que ele, quando ele chegou, a senhora já viu ele entrando e indo direto para cima dela? Foi isso que a senhora disse? Conversar com ela, né? Mas nesse momento que ele sai e volta, ele já vai direto na direção dela? Ele sai, lembra? A senhora falou que ele saiu para se armar? Ele saiu, mas foi já passada da meia-noite já. Passada da meia-noite, né? Mas daí quando ele volta, ele vai direto para ela? Vai direto. Daí eu achei que ele ia conversar, né? Quando eu vi que ele foi por detrás dela, daí eu já vi a maldade dele, daí quando eu saí para correr, foi tarde. Que ela estava no distante, né? Ela estava de frente? De costas? Tava de frente comigo, assim, sabe? E a senhora dançando de costas pro meu lado. Aí que foi a hora que... E ele veio das costas da senhora e passou do lado da senhora? Passou. Pelo teu lado? Passou. Pelo lado esquerdo? Então, ele veio pelo lado esquerdo, passou pela senhora, ela tinha o seu visual. Ela conseguia te ver? Perfeito. Bom, a senhora já esclareceu isso, mas ela chegou a comentar alguma coisa contigo ali na hora? Ela conseguia conversar? É meio duro perguntar isso, mas ela conseguia te falar alguma coisa? Na hora que ela caiu ali? Isso. Foi a única coisa que eu falei, filha, espere que já vai chegar o socorro. Ela disse, mãe, não se preocupe que eu não vou morrer, eu tenho a minha filha para me criar. Foi a última palavra, daí me tiraram ela de cima de mim lá, eu peguei e saí, quando eu voltei minha filha já estava morta.
senhora viu quando a polícia chegou? A senhora consegue precisar se demorou essa polícia Demorou chegar o socorro. Demorou uma hora. Eu acho que a polícia chegou antes do que o socorro. A polícia chegou antes. A senhora consegue precisar pra gente aqui, para que os jurados entendam ali mais ou menos o tempo que levou isso aí? Se bem que naquela correria não dá pra precisar não dá, muito, por né? causa que na hora que me tiraram dali, eu saí correndo pra casa pra avisar meu marido, né? Eu falei bem assim, eu vou lá chamar ele pra ele pegar o carro e pegar ela no colo e levar pra socorrer, né? Daí quando eu voltei lá, daí meu marido já tinha chamado, ele já tava lá. Tá. O Anivaldo, a senhora ficou sabendo o que aconteceu com ele? Porque foi na hora, o quê? Não, o que aconteceu com o Anivaldo depois? Daí ele fez isso daí eu peguei e falei pra ele, por que você fez isso? Daí ele pegou e passou no dele caiu. Nesse momento que a senhora fala, por que você fez isso? Ele chegou a te falar alguma coisa? Não, ele só olhou pra mim assim, que ele viu ela cair, ele passou no dele. Esse olhar era olhar de triste? Arrependido? Eu acho que ele viu ela caída ali, né? E depois, posteriormente, a senhora ficou sabendo a condição de saúde dele? Se ele ficou internado, não ficou? Eu soube que ele tinha ido socorrido, né? E soube que ele tinha sobrevivido. A senhora, tempo mais ou menos assim, a senhora chegou a tomar conhecimento de quanto tempo ele ficou no hospital? Acho que uns 5 dias, sei lá. 5 dias? Acho que é. Tá. Se é mais, devolvo a palavra, excelência. O conselho de sentença, alguma pergunta? Providenciar ali o microfone. Boa tarde. Joana, né? Joana? Você comentou que você já conhecia o Nivaldo há algum tempo. Nivaldo? Né? Isso. Eu conheço quando a minha filha andava no colo meu. E desse tempo que você conhece ele por algum motivo, ou melhor, dessa convivência mesmo, a frequência com que ele bebia era sempre esporádico, 2 vezes por semana, 3 vezes? Não, era no final de semana que ele bebia. E sempre que ele bebia, você conseguia perceber os traços de quando ele realmente estava alterado? Quando ele estava bêbado, alterado, eu via. E nesse dia que você chegou no baile ali, ele não estava com sinais de embriaguez? Ele tinha tomado, mas não estava tão bêbado. Tá. E além desses sinais, você percebeu alguma coisa? Se ele estava com uma respiração muito rápida, se ele estava ansioso, se ele estava nervoso? Não, ele só não tirava o olho dela. Tá. Acho que Ok. isso mesmo. Acho que tem uma jurada ali, Fabrício. Não, tem mais. Você falou Só que não. estava separada há 8 anos, né? Do outro marido. É do outro marido. E ele, quando ele ficou com ela, ele estava preso ainda? O marido dela estava? E quando ele começou a namorar, ele ainda estava preso? Estava preso. Ok. Tem mais alguém? Primeiramente, senhora, meus sentimentos pelo falecimento da sua filha. Eu queria perguntar para você, pelo que você conta dela, tipo, ela parecia muito... ela não estava com medo dele, né? Acho que partiu da senhora como mãe, cuidado com ela. Cuidado. Então, quando a senhora ia encontrar ela no trabalho, ela chegava a falar alguma coisa, ela achava exagero? Achava exagero. Disse, nossa, mãe, não precisa vir me buscar. Não tem perigo nenhum. Daí eu falei, não, tem sim. Falei. E eu ia por causa da minha neta, porque a minha neta, né, coitadinha, ela ponhando aquilo na cabeça, que ele falava para ela que ia matar a mãe dela. Daí chegava 15 para as 5, que a mãe dela descia lá que é pertinho o serviço, né? Aí que descia, ela falava para mim, vó, vamos buscar a mãe, tá na hora. Por que a senhora acha que ele direcionou essas ameaças para a filha? Quando eles namoravam, ele era bom com a sua neta? Ele era bom com ela, com a minha filha e com a minha neta. Por que você acha que ainda ela tinha 13 anos? Por que a senhora acha que ele ficou direcionando assim para ela essas mensagens assim? Eu não sei, porque
para minha neta, ele falava que ia matar ela. E daí a minha neta, coitadinha, ela já sabia, né? Porque ela casquetou na cabeça que ele ia matar mesmo, e matou. E a senhora, vocês pareciam como família, como a família, a senhora se dava muito bem com eles, com a família. A senhora chegou a compartilhar um pouquinho com a mãe dele? Não falei nada, isso foi o meu erro. Isso foi o meu erro e o erro dela. Se nós tivéssemos falado para eles, eles tinham tirado da cabeça dele fazer as coisas. Mas nós não falamos, nem eu, nem ela, porque ela tinha dó deles, ela não queria incomodar eles, sabe? Que os pais dele. Como a senhora conhecia ele há bastante, né? Desde quando você estava com a sua filha no colo, você tem um histórico assim de ter visto ele com outras namoradas e de relacionamentos que não deram certo, algo assim? Não. Ok, mais alguém? Não. Dona Joana, a senhora mencionou, respondendo aqui as perguntas, que hoje a senhora é que cuida da sua neta, que era filha da Francislane, é isso, né? É. E ela tinha 13 anos, a senhora mencionou também que ela recebe um valor, que seria uma pensão por morte, é isso? Ela pede pensão por Tá, só morte. posicionar um pouco o microfone. Isso, só pode girar aqui, isso. Aí, ok, recebe um valor, né? E essa é uma pensão por morte que foi destinada aqui à sua neta, porque na época a sua filha trabalhava, né? Trabalhava. Tá. O valor que a sua neta recebe hoje é equivalente ao valor que a sua filha recebia, não? Não, ela pega 1.350. E na época era quanto que ela recebia? A minha filha acho que pegava 1.500 por aí. Tá, entendi. Sobre o aspecto financeiro aqui, houve um decréscimo, ou seja, houve uma redução do dinheiro que era destinado para sua filha, para sua neta, perdão? O que é? Sobre o aspecto econômico, dinheiro, né? Dinheiro? Houve uma redução do dinheiro que a sua neta tinha à disposição, antes e depois da morte? Você consegue entender o que eu pergunto? Ela trabalhava e tinha um dinheiro, certo? Tinha. E ela sustentava a sua neta. Aham. Né? Tinha mais alguém que auxiliava no sustento da sua neta? O pai dela? O pai da sua neta, no O caso. pai dela trabalhava na cadeia e mandava R$700 para ela por mês. Tá, entendi. E daí agora, com a pensão, esse dinheiro da pensão que a senhora disse que é 1.350 fica integralmente para ela, é isso? Aham, isso é E a para senhora ela. que administra? Aham. Tá, tudo bem. A senhora mencionou também que ela frequenta sessões com um psicólogo, é isso? Psicólogo, aham. Tá. Ela já frequentava as sessões antes da morte da mãe ou não? Não, foi depois. Tá, foi por conta exclusivamente desse fato. Então não era um problema que ela já tinha, que pode ter se agravado ou que continuou depois disso, então. Tá. Qual que é a frequência que ela vai a essas sessões? Quantas vezes por semana que ela vai, ou por mês, enfim? Na psicóloga? É. Ela faz no sábado, porque daí ela vai para a escola, né? Daí ela estuda. Daí, Aí todo sábado daí a psicóloga deixou para ela fazer no sábado. E todo sábado tem, daí é isso? Tem. E esse atendimento é prestado o quê? Pelo Serviço Público de Saúde ou não? É porque a senhora que paga ou ela que paga? Não, nós não paga, porque a psicóloga é amiga da minha sobrinha, daí ela faz para a sobrinha dela e para minha sobrinha também. Ah, tá, entendi, tá ótimo. Tá. Fora isso, em relação às consequências desse fato, os reflexos, o que aconteceu depois, tem mais alguma coisa que a senhora possa contar pra gente aqui ou não? Não. Não? Tá ótimo, eu agradeço a presença da senhora. E só para finalizar, o seu Antônio, ele também é pai da vítima aqui, né? Ela é. E ele está presente aqui, Tá. né? Ele não estava no dia lá, né? No Não baile, estava, né? mas ele avisou nós que se nós chegasse lá, ele tivesse lá, era para nós vir embora, mas ela não quis. Tá ótimo, entendi. Agradeço, obrigado, a gente encerra. Ele não viu os fatos. Hã? Ele não viu o acontecido. Não, ele não viu, ele só viu a filha dele caída no chão. Não, se os jurados não botaram, Dispensa? porque aí tem a testemunha que não vai falar dos fatos. Tá ótimo. Era a última testemunha que foi rolada exclusivamente pelo Ministério Público, né, doutor? Eu não sei que os jurados que não viu o cara. Então tá ótimo. Vamos logo então a desistência, encerramos e passamos ao interrogatório do Anivaldo. Para a defesa, podemos fazer interrogatório? Ou alguma orientação em relação ao silêncio? Tá ótimo. Então, jurados, a gente... Pois não. Tá. A gente suspende aqui por 5, 10 minutos, enfim, o tempo...